Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentes do Católico. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 12, versos do 54 ao 59. É um evangelho bem interessante, que tem uma censura de Jesus para com os judeus e também serve para nós essa censura. E Jesus se refere ao quê? Vamos lá. Dizia ainda às multidões: quando verdes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: fará calor, e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu? E por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Então, Jesus aqui está falando, censurando os judeus, porque os judeus sabem distinguir os tempos da natureza, os sinais da natureza, melhor dizendo. Quando vai fazer sol, quando vai fazer calor, quando vai fazer chuva, quando vai chover. Mas não sabem interpretar o tempo presente. E qual é o tempo presente? É o tempo da graça, o tempo da salvação. O tempo em que Jesus mesmo está no meio deles. Veja, São Paulo vai dizer: visto que somos, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2. Visto que somos colaboradores com ele, Paulo falando a respeito do ministério de Paulo, e essa colaboração é com Cristo, ele está dizendo: visto que somos colaboradores com ele, exortamo-vos ainda a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu socorro, vim em teu auxílio. Eis agora o tempo favorável, por excelência, eis agora o dia da salvação. Ou seja, São Paulo está usando aqui, meus irmãos, o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 48, verso 1, vai dizer assim, uma profecia. Isaías é o profeta messiânico, uma profecia a respeito do próprio Jesus. E aqui, claro, ele está falando da alegria do retorno do povo a Israel, né, quando foram escravos, né? Ele vai dizer: assim diz o Senhor, no tempo do meu favor te respondi, no dia da salvação te socorri. Então, o povo de Deus, na antiga aliança, era socorrido por Deus constantemente. E naquele dia, naquele momento em que o socorro chegava, o Senhor dizia que aquele dia era o dia favorável, era o dia do socorro, era o dia da salvação de Deus. E aqui, quando Jesus diz que é necessário procurar se reconciliar com o adversário, antes que o adversário entregue aos guardas, o magistrado entrega ao guarda, o guarda coloca na prisão. Jesus está falando aqui que esse tempo presente, que eles não conseguem distinguir, é o tempo favorável, é o tempo da salvação. É o tempo que o próprio Jesus veio visitar aquele povo. Hoje, para mim e para você, hoje, esse dia agora, é o dia favorável. É o dia da salvação. É o dia em que o Senhor vem nos visitar com a sua graça constantemente. E ele diz que nós devemos interpretar esse dia e aceitarmos a visita de Deus. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei e farei refeição contigo. Então devemos aceitar essa visita de Deus e nos reconciliarmos com ele. São Paulo vai dizer que quando ainda éramos inimigos de Deus, Deus veio nos visitar. Ou seja, nós nos tornamos inimigos de Deus pela queda de Adão. E nós estamos caminhando, esse caminho é a nossa vida, estamos caminhando rumo ao destino final. E esse destino final vai depender muito
se nós acolhemos a visita de Deus por meio de sua graça, nos reconciliamos com Ele ou não, porque, senão do contrário, Ele nos entregará ao magistrado, né? Veja, ele vai dizer, versículo 58, com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Aí ele diz, eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Ou seja, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Por quê? Porque o Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte, falando do pecado dos anjos, e aí ele usa também o homem como exemplo, ele vai dizer, veja, no relato 93 do Catecismo diz assim, o caráter irrevogável de sua opção, falando do pecado de Satanás, o caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Então, não existe arrependimento para os homens, parágrafo 393 do Catecismo, não existe arrependimento para o homem após a morte. Ou seja, o tempo favorável, o tempo da salvação que São Paulo narra para nós na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2, é este. Ele diz, eis agora o tempo favorável, por excelência, eis agora o dia da salvação. É hoje, meus irmãos, é hoje. Enquanto houver o hoje, não endureçais o vosso coração. Deus abençoe você e peçamos ao Senhor a graça da reconciliação com Ele. Peçamos ao Senhor a graça do arrependimento, enquanto ainda houver hoje. Pois hoje é o dia favorável. Hoje é o dia da salvação. Deus abençoe.